Se tem uma coisa que eu sempre gostei demais foram jogos de horror. Apesar de nós jogar muito esse tipo por ser meio assustado com essas questões, eu acho que é hora da gente tentar criar algo assim aqui dentro da Godot 4.2. E é isso que nós vamos fazer nessa série de devlogs, como vocês estão vendo aí, essa primeira prévia do nosso jogo de horror aqui na Godot 4.2. Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e muito bem-vindo a essa série de devlogs, onde eu vou testar um pouco do meu conhecimento de 3D e também vocês podem aprender um pouco da etapa, não é um tutorial, mas de como é feito esse workflow para chegar no resultado como um jogo de horror que a gente vai tentar criar aqui na Godot 4.2. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia e like que faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E dessa forma, você recebe os nossos conteúdos, não só esses devlogs, mas todo o conteúdo que a gente traz aqui no canal. Notícias, tutoriais e muito mais. Dito isso, vamos partir para o nosso devlog. A primeira coisa então que nós precisamos é criar o nosso novo projeto. Lembrando que eu estou na Godot 4.2 e ainda tem aquela interface um pouco antiga em relação ao 4.3. Mas vamos criar aqui nosso projeto. Normalmente não vou usar nada de Git, apenas criar aqui normalmente. Só que nós precisamos de assets. E para isso eu vou acessar o site do kkit.io. Olha que legal, esses assets bem bacanas de cemitério que ele tem aqui disponíveis para a gente, é ele que a gente vai usar. Então já vou baixar aqui, vocês podem, se quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e contribuírem também para o Key, que faz um trabalho muito legal desenvolvendo assets gratuitos em 3D para a gente usar aqui, não só na Godot, mas em diversas engines também. Eu vou copiar então aqui os arquivos para a gente poder usar apenas os OBJs e deixar o material para a gente poder utilizar e chegar tudo certinho para a gente lá na Godot. Feito isso, limpado tudo certinho, vou voltar no projeto para que ele importe. Perfeito, tudo importado, agora é hora da gente criar aqui a nossa base. Eu vou fazer o nosso cenário a partir de grid map, então vou trazer aqui primeiro um mesh, criar esse chão, vai ser uma base sólida, que depois a gente vai dar alguns detalhes, alguns efeitos, mas por hora vai ser uma base apenas com quad mesh, nada demais, um plano bem simples. Vou colocar o material também bem tranquilo, direto aqui pelo inspetor da Godot. Agora sim vamos criar o nosso mapa, criando o nosso 3D e dentro dele colocando o nosso grid map. Eu vou trabalhar com dois grid maps. O primeiro deles vai ser o nosso cemitério, que vai ter os elementos cemitério. Eu estou criando aqui a nossa cena com Mesh Library para ficar mais fácil. E trazendo cada um dos assets, cada um dos arquivos OBJ que já viu lá do próprio kit, trazendo só os que eu vou usar aqui de fato, para ficar tudo bem redondinho. Vamos importar cada um deles aqui, deixar tudo certo para poder exportar a nossa Mesh Library. Uma vez que o Grid Map está pronto, é muito legal porque a gente tem praticamente um Tile Map na versão 3D, onde é fácil posicionar cada um dos elementos e criar o nosso cenário. Esse será do cemitério, então eu vou trabalhar com ele para colocar detalhes, mas já vamos determinar aqui o nosso centro do cenário, que vai ser essa cripta. Posteriormente a gente vai elaborar, mas para que ela fique realmente interessante, eu separarei em dois Grid Maps. Esse primeiro para a parte visual do cemitério e agora um outro que eu vou chamar de environment, vai ser nossa ambientação. Todo elemento de ambientação vai ficar aqui, como por exemplo, como vocês estão vendo, as árvores, os galhos, tudo que não é diretamente do cemitério, a gente vai colocar nesse outro grid map que eu estou trabalhando aqui e vai ficar muito bacana essa separação para organizar o nosso projeto. Aqui, diferente do primeiro, eu coloquei a colisão nas árvores e agora a gente vai começar a montar o nosso cenário. Mas vamos antes aumentar o nosso plane para ficar mais interessante. Importando aqui a nossa biblioteca, a nossa library e colocar cada uma das árvores. Esse processo ele é um pouco demorado, é manual, então está bem acelerado mesmo. Mas basicamente eu vou colocando cada uma das árvores de forma que elas fiquem aleatórias. Então, uma hora vai ter uma grande, uma hora uma pequena. Vou rotacionando, vou trabalhando nessa posição para ficar bem posicionado cada elemento e criar um pouco de organicidade também, para não ficar tão padrão. Eu vou combinando, aproveitando os assets aqui, as árvores laranjas e também as amarelas, assim, tanto o tamanho como variedade de árvore vai dar uma ambientação mais natural para o nosso cenário. Posteriormente vai ter um pós-processamento, mas olha como a variedade de árvore já cria um cenário diferente. Na sequência, aproveitando o recurso do Grid Map de copiar e colar, basicamente eu vou copiar aquela tira e espelhar, esse fica um pouco mais diferente, mas é a mesma coisa que a gente tem, só fazendo um pequeno flip e deletando uma ou outra árvore para dar essa ideia de diferença. E é muito legal porque como o player não vai ver tudo diretamente assim como a gente está vendo aqui, dá realmente esse diferencial para o nosso ambiente. Com essa primeira base criada, é hora de adicionar o player. E o legal da Godot 4.0 em diante é que ele traz um player praticamente pronto. Ainda tem muito recurso que a gente vai adicionar, mas olha só, com um simples Caps Collider, a gente consegue já colocar ele aqui e também um Mesh para representar, já que é a primeira pessoa, a proposta do nosso jogo, a gente não vai ver o nosso
personagem, apenas a câmera vai ficar um pouco mais à frente. Também estou trabalhando aqui as camadas já para ficar organizado, os objetos e elementos futuros que vão ser criados no nosso projeto, posicionando um pouco ali. E agora é a hora de adicionar a câmera e testar também como ficaria na primeira pessoa ajustando com o modo preview. Olha só que bacana, vamos fazer o primeiro teste aqui para verificar como está a ambientação do nosso modelo dentro do cenário criado com Grid Map. E se a gente testar, vai perceber que tem uma diferença entre o nosso cenário lá no editor, lá na Godot, e aqui no nosso gameplay. Isso porque está tudo escuro, visto que apesar de ter nossa luz, nosso World Environment, é preciso adicionar a cena. A gente consegue fazer isso apenas clicando nesses botões, que isso ficou muito mais prático ainda na Godot 4.0 em diante. Só fazer isso, olha que legal, a gente já tem uma cena. E se testar, nosso cenário agora de fato tem a iluminação que a gente colocou anteriormente. Claro, dá para se movimentar e tudo, mas ainda tem que trabalhar um pouco mais de ambientação. A gente consegue pular tudo isso nativo do nosso script do player. Porém, uma coisa que a gente não consegue fazer ainda é rotacionar a câmera. Vamos editar isso, depois a gente trabalha um pouco no pós-processamento e na iluminação. Voltando aqui no script do player, a gente vai criar duas variáveis, uma para trabalhar a rotação da câmera e a outra para trabalhar essa velocidade com a sensibilidade do mouse movendo para lá e para cá. E com essas duas variáveis a gente vai simplesmente passar aqui uma função input event, colocar aqui os novos nós para renomear também cada um deles e fazer a chamada deles diretamente na função input event, verificando se o mouse se mover para um lado ou para o outro. A gente tem que trabalhar essa rotação, primeiro da cabeça e também da nossa câmera, simplesmente somando o evento relativo, tanto em X como em Y. Lembrando que o X ele vai trabalhar na horizontal e o Y para cima e para baixo, então a gente tem que multiplicar isso aqui pela nossa camera speed, a velocidade que a gente colocou lá em cima. Só com isso já ficaria legal, só que eu vou zerar as variáveis e acrescentá-las através de um lerp aqui trabalhando na rotação. Posteriormente a gente vai melhorar isso, mas com essas mudanças aqui a gente já consegue uma rotação bem interessante, como a gente consegue ver na sequência a seguir. Olha só trabalhando primeiro a rotação em Y da cabeça, seguindo o que está lá em cima, e depois do X para a nossa câmera. Eu percebi depois que tinha que mudar em vez de câmera para mouse sensitivity, mas aí já está funcionando, apesar que está indo muito brusco de certa forma e também está com esse movimento um pouco estranho. A gente vai trabalhar isso depois nos vídeos futuros, mas já está bem legal, já se movimenta para lá e para cá. Porém, ainda não segue a nossa orientação de câmera. A gente vai ter que trabalhar isso também. Vamos só colocar aqui a rotação também para cima e para baixo e depois trabalhar aqui a nossa ambientação. Para nós trabalharmos na ambientação, eu vou primeiro mudar um pouco aqui o nosso World Environment, diminuindo a nossa luz e a energia dela, deixando bem escuro mesmo e habilitando o Volumetric Fog. Vai criar essa neblina, que é muito comum e típica dos cemitérios e lugares onde a densidade cai bastante. Dessa forma, nosso play vai ficar bem imersivo. Eu também mudei as cores, né, deixando um tom um pouco mais roxo, azulado, naquela ideia meio mística também. Claro que a gente pode alterar isso no futuro, mas eu já acho que dá uma ambientação interessante, salvo esse vermelho que eu fiz o teste aqui e não gostei tanto. Vou voltar para um tom mais azulado também, mas isso é o bacana de poder alterar aqui e ir testando com vocês nesses devlogs. Dessa forma a gente consegue deixar realmente o ambiente do jeito que a gente quer e já verificar na hora. Olha que bacana, a gente vai trabalhando isso aqui e já cria uma ambientação bem interessante, sem trabalhar ainda todo o restante do cenário que a gente vai fazer nos próximos devlogs aqui dessa série do jogo de horror. E por enquanto esse é o resultado que nós temos aqui no nosso jogo de horror. Olha só, consigo me mover para lá e para cá. Eu acho que a velocidade ainda vai ser trabalhada. Já pulo e movo para lá. Já ajustei a câmera também, então a gente já move na direção do nosso mouse. Olha como está densa a neblina também, muito legal isso aqui. Conforme a gente vai se aproximando a gente consegue perceber. Está muito vazio, eu sei. Mas a gente vai colocar aqui mais elementos, vai decorar ainda tudo isso do cenário do cemitério. Olha a nossa cripta, ela não vai ficar aqui no centro também, tá? Seria muito óbvio. Mas é isso aí, pessoal, é o nosso primeiro devlog, eu nunca fiz algo assim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aceito críticas e sugestões de como gravar esse devlogs também. Comentem aqui embaixo se vocês querem mostrando um pouco mais do processo ou se dessa forma ficou legal também. A ideia, como eu disse, não é um tutorial, é de fato poder apresentar para vocês um pouco da possibilidade que a Godot nos permite criar aqui de forma bem interessante e estudar também as possibilidades aqui no ambiente 3D. Olha só que bacana, a cripta está bem escura, espero que ainda não saia nada, ainda não sai, talvez saia a meia luz like de vocês aqui e também a inscrição para apoiar o nosso canal. Quero também agradecer a cada um dos membros, graças a cada um deles a gente consegue trazer mais conteúdo aqui para o canal e fazer a comunidade Godot crescer cada vez mais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!